Olá a todos, boa noite. Peço que sentem, por favor, que assumam seus lugares. Daremos início à audiência pública aqui do Butantã. Agradeço a participação aqui de todos, a presença. Essa audiência ela está ocorrendo de forma híbrida, então, tanto presencialmente quanto online. Então, temos a participação aqui de alguns munícipes que estão participando e acompanhando pela plataforma do Microsoft Teams. Gostaria de registrar aqui a presença do subprefeito Gilberto Laranjeiras e do chefe de gabinete Alessandro de Carlos Formigoni. Convido para vir ao palco o subprefeito para uma breve saudação. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Vejo que hoje nós temos um quórum com poucas pessoas presentes. Acredito que o frio chegou agora mais forte e deixou as pessoas mais acolhidas nas suas casas, mas nem por isso vamos deixar de dar continuidade a esse trabalho tão importante que a CEPLAN vem aqui para poder expressar, trazer as ideias, tirar as dúvidas dos munícipes. Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a presença de todos e vamos agora ouvir, porque é muito importante a gente ter esse momento com as pessoas que trabalham aqui de forma árdua aqui na CEPLAN. Muito obrigado a todos e vamos dar o início. Muito obrigada. Então, antes de dar início, gostaria de me apresentar. Meu nome é Mônica Obara, sou assessora da Secretaria de Planejamento e Eficiência. Comigo estão os meus colegas servidores que também participarão aqui da apresentação, o Ricardo e a Rosana, depois eles vão se apresentar. E também temos a nossa equipe de servidores que estarão à disposição. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com eles. E também temos a nossa equipe de intérpretes, tanto presencialmente quanto online. O foco da audiência pública de hoje é coletar, escutar, recebendo propostas para os principais instrumentos de planejamento da Prefeitura. Então, aqui temos 4 instrumentos. O Orçamento Cidadão, ele faz parte já do ciclo anual de processo de participação, então está ocorrendo esse ano passado ocorreu também. Já nesse ano, por ser o primeiro ano de mandato, então, a gente tem o programa de metas, o plano plurianual e o plano de ação das subprefeituras. Em breve, a gente vai explicar melhor cada um deles. A nossa agenda. Então, a gente tem essa primeira parte, que estamos agora da apresentação. Depois prosseguiremos para a segunda parte, fazendo uma exposição sobre o plano de ação das subprefeituras, o programa de metas, o orçamento cidadão e plano plurianual. Na terceira parte, a gente vai ter um tempo para construir as propostas e, por fim, haverá um tempo separado para que os munícipes possam fazer a sua manifestação, né? Então, a gente vai ter um tempinho para cada munícipe poder contribuir. E assim a gente encerra a audiência pública de hoje. Só um minutinho.
Bom, algumas orientações gerais. Como eu disse, a gente tem disponibilidade de Libras para garantir a acessibilidade. Esse evento está sendo transmitido no Microsoft Teams e também vai ser gravado e disponibilizado no YouTube. A participação que ocorrerá naquela parte final, né, da quarta parte ali da nossa agenda. Então, a gente está reservando um tempo de fala de 3 minutos. E dependendo da quantidade, poderá haver inscrições. Vocês podem acessar o site Participe Mais. Essa plataforma a gente vai falar diversas vezes pela sua importância. Então, aqui a gente tem o QR Code. E para aqueles que estão participando virtualmente, a gente está disponibilizando também o link para acessar o site. É nesse site que estão sendo centralizados e podem ser acessados todas as propostas e para todos aqueles instrumentos de planejamento que eu comentei anteriormente. Por isso, a sua importância. Também a gente colocou aqui o QR Code do SP156, então, se tiver alguma demanda, principalmente essas de zeladoria, enfim, alguma questão, podem acessar o canal SP156 da Prefeitura de São Paulo. Aqui a gente trouxe a carinha do site Participe Mais. Então, temos 3 partes aqui que são bem importantes. Essa aqui do calendário das audiências públicas, em que vocês podem acessar não apenas o endereço e o link da audiência pública de hoje, mas também das demais que ocorrerão ao longo das próximas semanas. A gente tem aqui do lado esquerdo e no meio 2 links que poderão ser acessados. Aqui do Orçamento Cidadão são as propostas, né? É o espaço para incluir as propostas para a PELOA 2026, ou seja, o orçamento de 2026. E ali do lado esquerdo, o programa de metas. E aí, incluindo ali, poderão ser incluídos também propostas para o plano plurianual e para o plano de ação das subprefeituras. Basicamente, a diferença entre os dois é que esse aqui do meio é para 2026 e aquele da esquerda é para os próximos 4 anos. Então, o calendário das audiências públicas, como eu disse, então a gente tem várias audiências previstas. Hoje estão ocorrendo audiências públicas simultâneas em 3 subprefeituras, então, Cidade Ademar, Perus e Anguera, todos eles são num período pós-expediente. E a ideia é fazer em todas as 32 subprefeituras. Também, inicialmente, ocorreram algumas audiências temáticas. Então, convido agora ao palco a Rosana para fazer uma breve exposição sobre o plano de ação das subprefeituras. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Rosana Yamaguchi, eu sou arquiteta do Departamento da Coordenadoria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Estou aqui para falar um pouco dos planos de ação da subprefeitura. Os planos de ação da subprefeitura, eles são um trabalho conjunto entre a SMU, né, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, as secretarias de subprefeitura e cada uma das 32 subprefeituras, né? Eles estão baseados no Plano Diretor Estratégico, que ele é esse instrumento que orienta a política de desenvolvimento urbano do município e é uma referência para todo esse sistema de planejamento que a gente vai tratar aqui hoje, né? Para os planos de meta, para os instrumentos orçamentários. Então, o Plano Diretor Estratégico ele foi aprovado, aquele primeiro da primeira coluna, ele foi aprovado em 2014, né, e ele tem uma vigência até 2029. Ele define os elementos que compõem a estratégia territorial e, entre eles, a rede de estruturação local, que ela é destinada ao desenvolvimento urbano local por meio da integração de políticas setoriais e investimentos públicos, né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa rede de estruturação local, que o plano diretor prevê a elaboração dos planos regionais da subprefeitura e dos planos de ação da subprefeitura. Os planos regionais, eles foram aprovados em 2016 e eles têm essa mesma vigência até 2029. E
há um plano regional para cada subprefeitura. Eles indicam os objetivos, diretrizes e propostas para as intervenções no espaço público, a partir das especificidades e demandas da população em cada território. E, a partir dessas demandas, foram definidos os perímetros de ação que compõem essa rede de estruturação local, né? E é esse plano regional que vai dar base para o plano de ação de cada subprefeitura. Só que os planos de ação, eles são atualizados a cada novo ciclo da gestão, né? Então, a cada 4 anos. Né? Então, a gente está aqui discutindo o plano de ação que vai estar vigente pelos próximos 4 anos. Né? Ele é elaborado por meio de um processo intersecretarial e participativo, e indicam ações prioritárias compatíveis com os perímetros de ação definidos nos planos regionais, e articulando programas de metas, as ações setoriais planejadas e o orçamento municipal. Né? E há uma previsão desses planos, né, deles serem desenvolvidos ao longo desse ano e eles serem entregues no segundo semestre junto com os demais instrumentos que estão sendo aqui discutidos. Então, aqui assim, é uma síntese, né, dessa articulação entre os instrumentos. Né? Então, um plano diretor, ele é esse instrumento que articula e orienta toda essa política de desenvolvimento urbano e todo o planejamento da cidade. Ele está, então, articulado com os planos regionais, com os planos de ação, e aqui a gente demonstra esse papel do plano de ação como articulador, tanto das leis orçamentárias, dos programas de meta, com esse planejamento urbano em nível local, que é o de cada subprefeitura. Né? E a partir dos planos de ação, programas públicos, políticas setoriais, planos integrados poderão se utilizar desse instrumento, ele vai dar diretrizes para o desenvolvimento desses planos e políticas. Né? Então, esse trabalho ele está numa etapa de articulação interna entre as diferentes secretarias e subprefeituras. No futuro, né, em um futuro breve, vai ocorrer um processo participativo específico desses planos de ação das subprefeituras. Então, a gente aproveita aqui para já convidar a todos para esse processo, né? E o nosso papel aqui é o de ouvi-los também, para captar essas demandas e essas discussões que estão sendo feitas em cada subprefeitura para dar subsídios ao desenvolvimento desses planos de ação. Então, é isso. Muito obrigada, Rosana. Antes de dar prosseguimento, gostaria de registrar a presença do chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, Luiz Arthur. Então, muito obrigada. Agora, faremos uma exposição sobre o programa de metas. Para isso, convido meu colega Ricardo. Boa noite a todos, boa noite cidadãos que estão online, sou Luiz, subprefeito. Meu nome é Ricardo, eu sou da Coordenadoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Planejamento e Eficiência, e uma das nossas maiores atribuições, das maiores tarefas, é a coordenação do programa de metas. O programa de metas, acho que como foi falado aqui anteriormente, vou até voltar no slide, ele se insere, né, dentro dos instrumentos de planejamento do município, com a característica de que, né, no início de toda nova gestão, todo novo prefeito, prefeita, ele transfere o seu programa de governo, né, as suas promessas de campanha, em um programa que é mensurável e objetivo. E esse programa ele é primeiro apresentado para a população nos primeiros 90 dias, que é o que estamos fazendo aqui, através de um processo participativo. Nós escolhemos as impressões e outras propostas que podem ser feitas, aprimoramos esse processo e apresentamos até setembro o resultado final. E o grande ganho, a inovação que isso traz para São Paulo, é justamente que o munícipe ele pode acompanhar uma meta objetiva, né? Quantas UBSs vão ser instaladas, quantos céus vão ser construídos, e isso permite essa construção conjunta que a gente vai ter aqui.
O programa de metas 2025-2028, né, essa primeira versão inicial que está sendo apresentada aqui, que está disponível no Participe Mais, ele mostra um conjunto robusto de 126 metas, com todas as ações que a Prefeitura está se comprometendo a fazer, que vai chegar até 50 bilhões de investimento nos 4 anos. Aqui a gente foi dividido entre 4 tipos de conjuntos de metas. Universo SP, que envolve infraestrutura urbana e meio ambiente, habitação e obras rodoviárias. Viver SP, são 40 metas das metas sociais, de educação e segurança. Cidade Empreendedora, 17 metas, e Capital do Futuro. O Cidade Empreendedora ele foca em ações de aumento da renda, de capacitação e geração de emprego, renda e inovação, e o Capital do Futuro em melhorias da gestão, para que o município consiga atingir esses outros objetivos e também melhorar a sua gestão orçamentária financeira. Eu vou passar brevemente por esses 4 eixos e também tentar trazer as metas que são regionalizáveis. De todas as 126 metas que eu apresentei, 39 nós já temos, né, nessa etapa de planejamento, clareza de onde vão ser desenvolvidas as metas. 87 são regionalizáveis e 39 elas abrangem toda a cidade. Então a gente ainda não consegue colocar no mapa. Porém, olhando aqui a região centro e a região oeste, a gente consegue ver que nós temos aqui UBSs, vão ser implantados um parque e equipamentos de saúde, que eu vou entrar em detalhe. Eu vou entrar em detalhe quando eu entrar no eixo. Então, o eixo Universo SP, como eu falei, ele trabalha com infraestrutura urbana, com parques, e aí do que é regionalizável aqui, pensando que aqui é a região central e oeste. Nós temos a revitalização de 25 parques, a entrega de 8 piscinões e a construção de outros 6, o início das obras de requalificação da Avenida Juscelino Kubitschek e o corredor Celso Garcia. Né? Aqui a gente está falando mais da região ali central. Também vamos ter o início alargamento da Rua Ribeirão Claro, a Ponte Pirituba-Lapa, o início do prolongamento das obras de prolongamento da Avenida Marquês de São Vicente e o calçadão histórico, aí, obviamente na região central, também o quadrilátero da República e a viabilização da PPP, que vai fazer o VLT do bonde de São Paulo. Aí eu vou só olhar minha cola aqui, que de equipamentos de saúde estão previstas a UPA Butantã, Caetano Virgílio Neto, a UBS Raposo Tavares, a UBS Butantã e a UBS Pojuca. Também vamos ter um piscinão Antonico e 3 parques, que agora não tenho certeza, Zilda Anatel, Colina de São Francisco e o Parque Leopoldina, enquanto parte da requalificação. Aqui o Memorial dos Aflitos no centro, ali na Liberdade, e vamos ter 4 unidades do Paulistão da Saúde, que é um equipamento inovador que vai reunir diversas especialidades e exames, um em cada região macro-região da cidade. Bom, aí então retomando como eu estava falando do cronograma, a gente está nesse momento então apresentando a versão inicial do programa de metas, que a gente convida também vocês a entrarem no detalhe lá no site do Participe Mais. Com esse período agora, até maio, estamos apresentando eles nas audiências, coletando as impressões, as propostas no Participe Mais, e a partir disso a gente vai começar uma análise técnica, onde vamos compilar tudo que está sendo falado aqui e tudo que está sendo colocado no Participe Mais, vamos enviar para os órgãos e preparar uma devolutiva técnica, dizendo se é viável ou não. E é aqui que, no online, por exemplo, uma pessoa estava pedindo uma UBS específica aqui na região, e a partir disso que a gente vai trazer uma devolutiva dizendo se tem uma viabilidade, como que isso está no planejamento. Após isso, também que tem a versão final, ela é apresentada até setembro. E depois tem o cronograma do plano de ação das subprefeituras, que está aqui junto, que é colocado ao mesmo tempo, e no final é apresentado para a Câmara Municipal. Eu acredito que do programa de metas era isso, que estava aqui para a região, mas é isso, são 126 metas, então eu convido vocês a entrarem no Participe Mais e conhecerem. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo.
Agora eu vou fazer uma exposição sobre o orçamento cidadão, então, e o plano plurianual. Vou falar exatamente, mais especificamente do orçamento cidadão e aí em seguida o PPA. Então, o que é o orçamento cidadão? O orçamento cidadão é um processo participativo que envolve as 32 subprefeituras. Esse ano está sendo destinado, né, nesse ciclo anual de processo participativo, 320 milhões. 320 milhões porque são 10 milhões por subprefeitura, totalizando 320. Cabe destacar que esses 10 milhões, eles não necessariamente são para a subprefeitura, esses 10 milhões são direcionados para o território. Então, no caso, o território subprefeitura Butantã. E eles podem ser executados pela subprefeitura ou por outras pastas, Secretaria da Saúde, Educação, enfim. E nesse processo participativo, os conselhos participativos municipais, que a gente chama de CPM, eles têm uma importância bastante grande, a gente vai detalhar mais a seguir. Aqui a gente trouxe uma visão geral de todo o fluxo, e aí eu vou detalhar cada uma dessas etapas. Então, a gente tem uma primeira parte, que é a que a gente está agora, de audiências públicas e recepção de propostas. Em seguida, essas propostas coletadas serão priorizadas pelos conselhos participativos municipais. Depois, essas propostas priorizadas serão submetidas a uma análise de viabilidade pelos órgãos responsáveis pela sua execução. Haverá a possibilidade de interposição de recursos. Esses recursos serão analisados, revisados. Depois, haverá uma votação popular dessas propostas. Em seguida, audiências públicas devolutivas, que, diferentemente dessas audiências públicas, ocorrerão somente de forma online e não híbrida. E, por fim, etapa de monitoramento. Então, até a audiência pública, essas etapas ocorrerão ao longo desse ano e ano que vem, quando as propostas serão executadas, e aí sim começa o processo de monitoramento. Aqui tem o QR Code do site Participe Mais. Como essas propostas elas poderão ser enviadas? Então, essas propostas poderão ser enviadas diretamente no site Participe Mais. Então, é necessário apenas fazer o cadastro, o login, e você pode apresentar as suas propostas. Nesse momento, não tem nenhum tipo de limite, enfim, realmente livre para apresentar as propostas. E também as propostas podem ser feitas presencialmente, que é o caso dessa audiência pública. Então, hoje, na terceira parte da nossa agenda, haverá um momento de preenchimento de fichas. Então, é isso que a gente chama de coleta presencial das propostas. Posteriormente, então amanhã ou talvez depois de amanhã, a nossa equipe vai pegar essas propostas preenchidas nas fichas e vamos inserir no site Participe Mais. Então, no final, todas as propostas elas acabam sendo sistematizadas e consolidadas no Participe Mais. E o prazo é até 11 de maio. A próxima etapa, a priorização e escolha de propostas. Então, a gente vai ter um volume grande de propostas por subprefeitura, no caso, a subprefeitura Butantã. Então, o Conselho Participativo Municipal, CPM, de cada subprefeitura, no caso do Butantã, vai pegar todo esse volume de propostas e priorizar 15 propostas. Dessas 15 propostas, pelo menos 10 precisam ser vindas da população e até 5 elaboradas pelo CPM. E a orientação que a gente dá para cada CPM, para cada conselho, é que essa priorização ela seja feita em reuniões abertas, então com a máxima transparência possível à população. E também a gente coloca aqui uma atenção que essa priorização vai ser feita pelos coordenadores do CPM diretamente no site Participe Mais. Então, fica o lembrete para os conselheiros.
Ok, então tínhamos um grande volume de propostas, priorizamos 15. Dessa lista de 15, será feita uma análise de viabilidade. Então, de acordo com a competência dessas propostas, elas serão encaminhadas para, enfim, Secretaria da Cultura, da Saúde, da Educação, enfim, da Subprefeitura, e cada um desses órgãos vai fazer uma análise do aspecto da execução, então técnico-jurídico, e um aspecto orçamentário, uma análise orçamentária. Então, dessa análise de viabilidade, então a gente vai ter dessas 15 propostas, aquelas que serão consideradas viáveis e aquelas consideradas inviáveis. E aí, cabe um parênteses também, para explicar o que acontece com as outras propostas. Então, a gente tinha um grande volume, apenas 15 prosseguiram, digamos assim, para análise de viabilidade. E as demais propostas, o que acontecerão com elas? Elas não seguirão o processo participativo, mas elas serão sistematizadas e enviadas para as secretarias que poderão considerar essas propostas no seu planejamento. Em seguida, haverá o prazo para interposição de recursos. Então, se houver um entendimento ou de que aquela análise de viabilidade ela não está apropriada, enfim, então haverá essa possibilidade de apresentar recursos, e quem pode apresentar esses recursos é o coordenador do Conselho Participativo Municipal diretamente na plataforma Participe Mais. E, se houver recursos, esses recursos serão revisados antes de dar prosseguimento aqui no nosso ciclo anual de participação. Então, depois de tudo isso, então, a gente tem as propostas, a lista de propostas consideradas viáveis. Essas propostas, elas serão submetidas à votação popular no site Participe Mais, e cada pessoa tem direito a 5 votos. Então, dessa votação, a gente vai ter aqui a lista de propostas viáveis numa ordem de ranqueamento, né? uma ordem de quais foram aquelas que tiveram mais propostas. Então, desse ordenamento, a gente vai destinar os recursos. Então, como eu disse antes, haverá 10 milhões para cada subprefeitura. Então, se a primeira proposta, a proposta com mais votos, por exemplo, tiver um custo estimado em 2 milhões, vai consumir 2 milhões, e aí os demais, de acordo com a sua ordem, vai consumindo os 10 milhões até completar todo o recurso. A votação popular ocorrerá entre os dias 18 de agosto e 5 de setembro, também na plataforma Participe Mais. Em seguida, haverá as audiências públicas. Então, representantes das secretarias e das subprefeituras que fizeram a análise das propostas serão convidados a participar dessas audiências públicas para dar mais transparência e tirar eventuais dúvidas dos munícipes. E, por fim, haverá a etapa de monitoramento, que ocorrerá ao longo do próximo ano, de 2026, e nessa etapa, as secretarias, as subprefeituras, elas serão convocadas a atualizar um monitoramento a cada 2 meses, de forma que fique muito transparente tudo o que está acontecendo com aquela proposta. Aliás, nesse momento não é mais proposta, né? Aquele compromisso. Aqui a gente trouxe alguns dados da Subprefeitura Butantã. Então, antes eu estava falando de todo o processo participativo para o orçamento de 2026. Aqui eu trouxe alguns dados do orçamento de 2025 desse ano. O município de São Paulo, ele tem um orçamento total de 125 bilhões. A região oeste, da qual a Subprefeitura Butantã faz parte, tem quase 5 bilhões de orçamento. A Subprefeitura Território, então, e não órgão, a Subprefeitura Território, que acaba incluindo outras ações executadas por outras secretarias,
tem um orçamento de 2 bilhões e a subprefeitura órgão, no âmbito da sua competência, tem um orçamento estimado em 57 milhões. Então, agora eu vou detalhar por função, né, por área de atuação, esses 2 bilhões aqui da subprefeitura território. Então, não sei se dá para enxergar, mas ali no topo, com o maior volume de recursos, tem educação, depois a saúde, em seguida urbanismo e habitação. Então, aqui estão as despesas regionalizadas. Cabe destacar que estão despesas regionalizadas, ou seja, há outras despesas executadas na subprefeitura Butantã, mas que, por conta da natureza técnica da despesa, enfim, não é possível fazer essa regionalização. Por isso, elas não estão aqui demonstradas. Para 2025, foram eleitos algumas propostas que se tornaram compromissos. Então, construir quadra poliesportiva na região, implantar banheiro público para banho na subprefeitura, reformar e revitalizar a Praça da Esmeralda, implantar jardins de chuva na subprefeitura e implantar jardins de chuva no conjunto residencial Butantã. Esses compromissos, eles passaram por todo esse ciclo que eu mencionei, expliquei há pouco, e foram eleitas. O total dá 9.270.000. E eu tinha falado que para cada subprefeitura é destinado 10 milhões. Então, fica um valor remanescente de 730.000. Esse valor remanescente, ele foi indicado, né? Então, houve uma consulta a cada CPM, no caso, CPM da subprefeitura Butantã, para verificar qual que seria o destino. Então, foi indicado aqui a construção de quadra de esportes e praça no terreno atrás do condomínio Quartzo e a construção de um playground, totalizando 730.000. Mais detalhes podem ser consultados no site institucional da prefeitura. Uma novidade é que no site Participe Mais, agora é possível indicar as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, no momento que você cadastra a sua proposta, você pode indicar até 3 ODS. A gente aproveita também para divulgar o caderno de orçamento. Então, o orçamento público, a gente sabe que tem uma complexidade técnica. Então, a gente procurou pegar esse conhecimento e transformar de uma forma muito acessível, muito amigável para o cidadão exercer sua função de controle social, enfim, exercer sua participação social. Se alguém aqui presencialmente ou que esteja participando virtualmente tiver interesse em participar da última etapa da nossa agenda, né, que vai ter o momento para a fala dos munícipes, por favor, faça a inscrição. Essa inscrição, ela pode ser feita pelo QR Code que tem ali na entrada. Então, vocês podem pedir auxílio da nossa equipe ali na entrada. E para aqueles que estão participando no virtual, tem um link no chat que o nosso suporte disponibilizou. Então, quem tem interesse em participar dessa atividade, por favor, faça a sua inscrição e a gente encerrará em instantes. Então, dando continuidade, o plano plurianual, então, diferente da lei orçamentária anual, né? O orçamento cidadão, ele é voltado para a lei orçamentária anual, que tem um período de 1 ano. Agora, estou falando do plano plurianual, que ele tem a previsão de 4 anos. E ele é um instrumento de planejamento muito importante que está integrado com todas essas outras peças, né? Então, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual. O plano plurianual, além das peças orçamentárias, também está integrado com o programa de metas, com o plano diretor estratégico, com os planos setoriais, então, plano de educação, saúde, cultura, enfim. Então, tem toda essa integração.
Ele é elaborado no primeiro ano de mandato, então, como a gente está no primeiro ano de mandato, a gente está nessa fase de construção e tem vigência para os próximos 4 anos. A previsão de receita para os próximos 4 anos, então 2026 está em 129 bilhões e 2029 está em 147 bilhões. A estrutura programática. Então, todo o orçamento da prefeitura ela é dividido em diversos programas, diversas frentes que têm uma diversidade grande. Então, economia criativa, mobilidade urbana, moradia, enfim, há uma vasta gama de programas que resumem aqui a área de atuação da prefeitura. E para fazer a contribuição no plano plurianual, é naquele mesmo link destinado ao programa de metas, e aqui, quando vocês estiverem elaborando a ficha das propostas, vocês podem também fazer essa contribuição. Então, para quem está aqui presencialmente, é uma única ficha, tanto aqui para o plano plurianual, programa de metas, orçamento cidadão. Depois a gente vai fazer a triagem e o direcionamento. Para quem está virtualmente, participando de forma virtual, aí sim tem 2 links ali no site Participe Mais e peço a atenção. Agora a gente vai ter um momento de elaboração de propostas. Vou pedir, por favor, para a equipe para distribuir as fichas. A gente tinha pensado inicialmente numa dinâmica de grupos, mas acho que pela quantidade de munícipes, de participantes, acho que uma construção individual ela pode ser mais interessante. Mas, enfim, se quiserem se juntar, fiquem à vontade, tá bom? Qual que é a ideia desse momento? Então, eu tinha falado em formar grupos, né? Se quiserem, fiquem à vontade, se não, podem fazer elaboração de forma individual. A ideia aqui é que cada um elabore a proposta na ficha. A ficha ela vai ter uma primeira parte em que vai solicitar qual que é o tema, então pode ser saúde, educação, moradia, e depois um espaço para elaborar a proposta, pode ser mais de uma proposta na mesma ficha. Depois a gente vai pedir para colocar só o nome, o contato e um período estimado aí que vocês entendem ser razoável de execução, 1 ano ou 4 anos. Depois que vocês fizerem o preenchimento hoje das propostas, nos próximos dias a nossa equipe vai incluir no site Participe Mais. Algumas dicas, recomendações que a gente dá, seja para as propostas que serão elaboradas aqui presencialmente ou para que serão incluídas ali no Participe Mais. Então, primeiro, que seja uma proposta objetiva, de fácil identificação. Segundo, que seja bem específico, delimitado, que dê para entender claramente qual que é aquela proposta e o que se espera dela. Terceiro, que indique o tempo de execução, que é o que eu comentei, se é 1 ano ou 4 anos, não precisa ser exatamente certo, a gente vai fazer uma análise, mas tentem fazer esse exercício até para nos ajudar a fazer o direcionamento correto, se vai ser para o orçamento do ano que vem ou para os próximos 4 anos. E aí, se a proposta puder ser dividida, enviar mais de uma proposta, se possível, localize a proposta no território da subprefeitura, então colocar a subprefeitura Butantã, verificar se a proposta já foi analisada em anos anteriores e atenção ao orçamento disponível apresentado. Então, como a gente tem aqui um orçamento disponível de 10 milhões, então se tiver um orçamento com um valor menor, a possibilidade, né, de ser aceito é maior. Então, atenção a isso. Aqui a gente listou algumas temáticas possíveis, né, então, para referência. E agora a gente vai dar início ao momento da elaboração de propostas. Aqueles que são servidores da prefeitura, que também são munícipes, estão convidados a participar da atividade também. Quem quiser, só levantar a mão, por favor, que a nossa equipe vai distribuir as fichas.
A gente vai separar 15 minutos aqui para essa atividade. Então, sintam-se à vontade. Para aqueles que estão participando de forma virtual, a nossa equipe disponibilizou no chat o site do Participe Mais. Então, por favor, entrem no site, coloquem as suas propostas ali. E se tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato conosco por meio do chat. Tá bom? Muito obrigada.
Boa noite. Então, a gente finalizou agora o momento de escrita nas propostas, nas fichas. Gostaria de saber se alguém quer compartilhar, quer vir aqui ao palco compartilhar as propostas. Seria basicamente uma leitura rápida das propostas escritas na ficha. E aí, temos alguém interessado? Não? Ok. Gostaria também de reforçar a possibilidade de inscrição no nosso QR Code, ali o formulário para fala. Então, daqui a pouco a gente vai abrir para as falas dos munícipes interessados em fazer sua contribuição aqui. E aí a gente prossegue para a nossa quarta parte, última parte da agenda. Mas antes disso, gostaria de registrar a presença da Maísa Diniz, chefe de gabinete da vereadora Marina Bragante, e gostaria de convidá-la para algumas palavras. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Boa noite. Queria muito agradecer a presença, a oportunidade. Eu sou Maísa Diniz, sou chefe de gabinete da vereadora Marina Bragante. E a gente tem estado presente em todos os eventos de apresentação do plano de metas. Acho que, para nós, a gente acredita muito que essa é a principal ferramenta de transformação e de conexão e participação da sociedade no que diz respeito ao sonho que a gente quer para São Paulo. Então, o nosso gabinete se debruçou sobre esse material, sobre o plano de metas. São mais de 100 metas divididas em 4 eixos. Isso, para nós, é muito relevante. A participação social, para nós, é muito importante, porque a gente precisa sonhar São Paulo junto. Então, eu acho que a mensagem que a gente queria passar, aqui principalmente, porque a gente esteve presente em várias audiências, é que nós estamos numa audiência esvaziada. Não tem cidadão, não tem munícipe aqui. Online são menos de 10 pessoas, numa região que é extremamente importante para a cidade. São 12 milhões de habitantes. Nós temos esse ano o maior orçamento da história. A gente precisa debater esse orçamento. Então, estar aqui hoje é também trazer esse questionamento mesmo. Será que esse processo está valendo? Porque é muito além do cumprimento da legislação. Mas é esse exercício de sonhar São Paulo. É pensar que a gente tem um plano de metas que precisa refletir uma São Paulo que a gente quer para daqui 4 anos. Que São Paulo é essa? Então, hoje, a gente tem um plano de metas, por exemplo, que não tem nenhuma meta para o enfrentamento do racismo na cidade de São Paulo. A gente não tem nenhuma meta que aborde a população LGBTQIAP+. E a gente sabe que nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs. Como pode? Como pode esse plano de metas? Então, eu queria trazer essa explanação muito para dizer que a participação social ela é muito importante nesse processo e que a gente quer muito se colocar à disposição mesmo, a garantir que o nosso mandato, os nossos assessores, a vereadora Marina, que não pôde estar aqui, ela está num evento em Boston, no MIT, mas ela esteve presente em diversas audiências, principalmente as que aconteceram ali no Francisco Matarazzo, e a gente quer garantir que mais pessoas estejam aqui, que mais munícipes façam parte desse processo, porque isso é muito importante. Isso garante transparência, isso garante que o orçamento público está sendo alocado onde a população mais quer, e garante que essas metas reflitam os nossos sonhos para a cidade. E acho que vale dizer também que a gente quer ser ponte para essa participação. Então, eu queria muito agradecer a essa oportunidade para eu poder falar em nome da vereadora e colocar o nosso mandato à disposição para que a gente possa ter mais munícipes, mais pessoas pensando para garantir que esse processo, ao final, reflita a cidade que a gente quer viver. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui as inscrições para fala. Vamos para a última parte da nossa audiência. Temos um inscrito e... Só um minutinho. Suzana, que está participando de forma virtual. Suzana, nos escuta? Oi, escuto sim, eu já posso falar. Ah, ótimo, ótimo. Então, passo Só a tem palavra eu, para Suzana. No momento, sim, talvez mais uma inscrição, mas que estamos confirmando. Então, Suzana, passo a palavra para você, para a sua breve fala. Visto que eu sou a única, né? Eu acho que a minha fala não vai ser tão breve. Eu estou com eco. Dá para tirar o eco? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos verificando aqui a Oi? questão do eco. Estão me ouvindo? Ouvimos Sim, você, tá. Suzana. Tá, eu vou falar. Já que eu sou a única que vai falar, né? Parece que eu sou porta-voz, pelo menos da parte ambiental do Butantã. A gente está aqui, eu sou do CADES, né? E não estou representando exatamente o CADES, mas as várias discussões que a gente tem do CADES e movimentos ambientais. Então, eu vou falar em função dessas discussões. A gente está pedindo os parques propostos já na região. Parque da Joia, o Parque Cabeceiras do Pirajussara Mirim, o Parque da Mata Esmeralda, os parques lineares do Charque Grande Ibiraporã, o Parque Linear Caboré, o Parque Linear Itararé. Também a gente tem como proposta a aquisição das EPANs do Jardim das Vertentes, que é um importante maciço de Mata Atlântica, e da Rua dos Piemonteses, que é uma importante área de campos de cerrado. A gente tem também a proposta do plantio de 40 mil árvores na região, 10 mil por ano, com planejamento dos munícipes, das localidades, né, via o CADES e o CPM. Também temos a proposta de 2 usinas de compostagem com parceria público-comunitária, com serviços pagos às cooperativas locais. Outra proposta é a implantação de um centro de educação ambiental, no porte dessa subprefeitura, que é 460 mil pessoas. Melhor sendo no eixo da Raposo Tavares, onde a gente tem a região da população mais carente e que precisa de mais informações. Outra proposta é transformar todas as rotatórias do Butantã em jardins de chuva. E outra proposta na mesma linha, transformar 30% dos bueiros dessa subprefeitura em séries de jardim de chuva e vagas verdes e outras técnicas para que haja filtração e não vá as águas direto para os rios, causando enchente. A gente também pleiteia o planejamento das habitações fora das áreas de APP, seja beira-rio e seja em costas. E, nesse sentido, eu não sei se cabe no orçamento, mas a gente tem muitas ZEUs em área de inundação aqui. Foi
colocadas Zeus em áreas de inundação. Então, a gente, não sei se é aqui que eu falo disso, mas enfim. Outro pleito urgente que a gente, especialmente para o Luiz Arthur, o chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, é a descontaminação do Jardim Arpoador por fábrica de solvente desde 1976. Não sei o que ocorre lá, mas o solo, o ar e os rios estão sendo contaminados. Diversos bairros do Butantã. E estão chegando até o Córrego Itaim e o Parque Jequitibá. Isso é uma coisa que precisa das várias secretarias e está no Suzana, orçamento. pedimos que vá concluindo sua fala, tudo bem? Vou só acabar, porque só tem eu. A gente pede para que a Secretaria do Verde, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Saúde olhem essa contaminação no Jardim Arpoador, que isso precisa de um plano para descontaminar. E eu acho que é isso. Deu para anotar? Suzana, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de verificar se o Alexandre, que está participando de forma virtual, que estava com a mão levantada, gostaria de falar. Alexandre, nos escuta? No São Domingos. Ok. Obrigado. Agora vou voltar aqui para mutar você. Perdão, não consegui escutar. Alexandre? Bom, vou passar para o próximo. Pessoa que tinha levantado a mão. Silvana. Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho. Silvana, que tinha levantado a mão, gostaria de falar algo? Não? Ok. Então, gostaria de confirmar aqui com a equipe, não temos mais inscritos, né? Nem mão levantada. Só um minutinho. Gostaria de chamar novamente o Alexandre. Alexandre, por favor, nos escuta? Acredito que estamos com alguma dificuldade técnica. Alexandre, por favor, se puder tentar habilitar o som. Acho que agora dá para habilitar. Esperar mais alguns segundos. Alexandre? Bom, vamos tentar novamente a Silvana. Silvana, nos escuta? Gostaria de falar algo?
Alexandre, Silvana. Se estiverem com alguma dificuldade na hora de habilitar, peço por gentileza para sinalizar aqui no chat, que a nossa equipe vai tentar verificar. Acho que é uma dificuldade para habilitar o áudio. Alô, é? Olá, Alexandre? Isso, agora conseguiu. Agora habilitaram o áudio aqui. Ilha, então passo a palavra. Não, eu simplesmente assim assisti a apresentação, gostaria de agradecer, dizer a todos que é fundamental que todos vejam todas as propostas, iguais foram vistas nos últimos anos, e tentar enxergar qual é a prioridade aí, a necessidade da população. Eu acho que esse é o principal, né? Chegam muitas demandas, e o importante é que a gente tente ver quais são as mais urgentes aí, que a população esteja realmente necessitando, que vai trazer o melhor custo-benefício aí para a nossa região. Então, era isso que eu tinha para falar apenas. Ótimo, muito obrigada, Alexandre. Silvana nos escuta? Silvana, se estiver com alguma dificuldade, peço por gentileza para enviar uma mensagem aqui no chat. Silvana, se você consegue me escutar, você precisa habilitar o microfone. Tem um ícone de microfone no canto superior direito, que você conseguiria clicar para poder falar. Silvana nos escuta? Bom, acho que temos alguma dificuldade técnica aqui. Então, Silvana, por gentileza, se você puder enviar as... ok. Acho que é a Silmara, não seria a Silvana, e ela não tem interesse em se pronunciar. Ok, obrigada, Silmara, pela devolutiva. Ok. Bom, então agradeço a participação dos munícipes que se inscreveram, que contribuíram aqui nesse momento de fala. Estamos caminhando agora para o final da audiência pública. Antes, gostaria só de reforçar que a plataforma Participe Mais, ela está aberta para a coleta de propostas, então todos aqui presentes podem submeter suas propostas no Participe Mais até dia 11 de maio, inclusive aqueles que eventualmente não conseguiram aqui participar estão convidados. Só um minutinho. Ok, acho que
entendi que já encerraram as inscrições e os interesses de fala. Então, gostaria de verificar se alguma das autoridades aqui presentes quer fazer uma fala de encerramento. Senhor subprefeito, gostaria de fazer uma fala de encerramento? Ok. Chefe de gabinete da saúde. Claro. Se puder vir aqui, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês todos aqui e terem se empenhado em se deslocar dos lares de vocês até aqui e os que nos acompanham também online. A Secretaria de Saúde se faz presente em todo o território, organizado por coordenadorias regionais, e em todas as audiências nós estamos com representantes justamente para fazer essa coleta das impressões e das necessidades de cada território. Como bem já foi explanado aqui, as necessidades são diferentes. As diretrizes, elas são semelhantes de acordo com as pastas envolvidas, mas as necessidades de cada território são diferentes, por isso, em cada uma dessas audiências, nós estamos empenhando um representante da Secretaria Municipal de Saúde para participar. Agradeço o convite em nome da Secretaria Municipal de Saúde, parabenizo a organização, agradeço ao subprefeito e aos colegas servidores por aqui estarem hoje. Apenas uma breve fala, como nós estamos tratando hoje aqui da questão das metas, informar que nós temos planejados pela pasta nos próximos 4 anos, apenas de entregas de equipamentos, cerca de 48 equipamentos. Dentre esses 48 equipamentos, alguns deles aqui na região do Butantã, que acabam beneficiando todo o território. Então, dentre esses equipamentos 48, no total, uma ampliação de mais 15 UPAs nesses próximos 4 anos e 25 UBSs. Dessas UBSs, já foi entregue esse ano a requalificação da UBS Real Parque. Nós, como já foi falado aqui, a UBS Vila Ipojuca está há semanas de ser entregue. Também nós temos aqui a UBS próximo aqui a Raposo Tavares, que é a reserva Raposo, que dentre algumas semanas também será entregue. E já foi dado ordem de início, e as obras já começaram esse ano, da UPA Butantã e da UBS Butantã. Então, só nesses primeiros 100 dias, várias unidades já em andamento aqui na região do Butantã. Outros programas serão intensificados também. O recado que nós gostaríamos de deixar aqui é que a rede toda de saúde está organizada com conselhos em todas as unidades de saúde. E esses conselhos gestores, eles têm a participação tanto da sociedade, quanto dos usuários, quanto da gestão. E os conselhos são muito ativos. Então, nós gostaríamos que todos os munícipes interessados em fazer as suas contribuições, além de utilizar o espaço aqui da audiência pública, também pudessem se aproximar dos conselhos gestores, dos representantes dos munícipes e cada serviço de saúde aqui do território, e levar a contribuição. Por que falamos isso? Porque as coordenadorias regionais de saúde têm essa relação muito próxima e essa porta aberta para os conselheiros. E isso fará com que nós possamos atender de maneira mais satisfatória, mais assertiva à população. A Secretaria de Saúde está completamente à disposição a todos, com as portas abertas, para receber as contribuições. Contem conosco. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite. Assim encerramos a audiência pública da Subprefeitura Butantã. Hoje tivemos um espaço para aprender mais, entender melhor sobre os instrumentos de planejamento, um espaço para fazer esse exercício de elaboração de propostas e um espaço para que cada munícipe possa compartilhar as suas contribuições.
Então, espero que tenha sido uma boa audiência pública a todos. Reforço o prazo de 11 de maio para submeter as propostas no Participe Mais. Muito obrigada.